Olá, eu sou o Jonas Maria e hoje vou falar sobre representatividade trans na TV brasileira. A minha intenção é falar de modo geral o que a gente tem tido até agora, né? Qual que é o nosso histórico televisivo brasileiro na TV aberta. Para montar esse vídeo, me fiz a seguinte pergunta: quais espaços são reservados às pessoas trans na TV brasileira? E eu cheguei em 4 que são os mais recorrentes. Pessoas trans estão presentes em programas de humor, pessoas trans estão presentes em programas policiais, pessoas trans estão presentes em programas de auditório e pessoas trans estão presentes em programas no estilo revista eletrônica. Pessoas trans também estão presentes em novelas, só que novela seria algo muito mais trabalhoso, né? E com certeza exigiria um vídeo só para elas. Sendo assim, caso vocês queiram algo nesse sentido, comentem que eu preparo. Enfim, agora a questão é: como as pessoas trans estão representadas nesses programas? Vamos ver juntos cada um deles então. Acho, Valdemar. Olha aqui, o Valdemar não existe mais, ó. Foi embora, aqui, Valéria Vasques, satisfação. A bonita, que o prazer vem depois. Clássico, né, gente? Comédia foi feito pra rir. Só que a comédia brasileira, durante muitos anos, foi um gênero cujos pilares eram o machismo e a LGBTfobia. Nesses programas, pessoas trans sempre foram motivo de chacota. Eles trabalham muito com o senso comum de que pessoas trans são pessoas que mudam de sexo. Então eles lidam muito com essa questão da surpresa, da enganação. Encantado com a operação que me fizeram. Tá, deu uma queloide, mas tirando a queloide eu tô uma mulher. Como isso ainda povoa o nosso imaginário social, né, gente? Com força. Isso sem contar toda a ridicularização que acontece. A Valéria, por exemplo, é uma personagem ridícula. Ela foi feita pro riso, pra gozação. A imagem dela é sobre isso, a despeito de qualquer coisa que ela diga. Esses comediantes se vestem como mulher já com esse propósito. E, assim, há paródias que são inteligentes, mas eu não acho que seja esse o caso. E esses programas contribuíram muito e ainda contribuem com a violência que existe com a comunidade trans. E a consequência disso já nos leva imediatamente para o próximo tipo de programa. Essa região é conhecida aí por frequentadores desse tipo, né? Quem procura esse tipo de coisa, Marcão, é uma região de prostituição. Infelizmente, pessoas trans frequentemente também estão presentes nesse tipo de programa. Eles falam muito sobre assassinatos, geralmente brutais, de travestis. Só que raramente há qualquer respeito em relação à identidade da vítima. Paulo César e Yasmin. Olhando, não dá para perceber. É claro que é importante esse tipo de visibilidade, né? Tem que se noticiar a violência que é direcionada a esse grupo social. Só que há uma banalização dos crimes, que não comove quem assiste, mas naturaliza a violência. Percival disse imediatamente: nossa, que moça linda, eu se não fosse casado, pegava. Tá de quê? Fui desmoralizado agora. Os assassinatos cruéis de pessoas trans são quase que esperados. As pessoas trans são muito desumanizadas. É só mais um caso. O tema é o seguinte: homem que é homem, minha gente, jamais confundiria travesti com mulher. Mas é difícil, viu? Tem travesti que você jura que é mulher. Um dos piores, talvez. Esses programas sempre usaram a imagem de pessoas trans. A transexualidade é um assunto que dá audiência. E eles sempre são sensacionalistas. Eles sempre buscam criar uma narrativa que choque o público, que chame a atenção. É tipo: não percam, fulano vai dizer como é fazer sexo depois de operada. É sempre um espetáculo. A pessoa trans é uma atração curiosa. E por vezes, eles até exploram efeitos de filmagem para dar aquele drama. Eu cheguei a pensar em tirar os seios e tal. Raramente há respeito. Raramente esses programas estão de fato interessados na comunidade trans. É uma exploração da imagem a partir do senso comum. Aí, de uns tempos pra cá, alguns começaram a mudar o discurso. No meu coração, acredito que todo mundo é igual e cada um tem que ser o que é mesmo, que se sente. A gente tem esse direito, né? De adequação de gênero. A pessoa tem... Eu acredito nisso. Então... Jonas, mas talvez eles realmente mudaram. Talvez eles realmente agora estão apoiando a comunidade trans, os oprimidos. Mas é de racismo, não é...
No Brasil é coisa rara o racismo. Isso não cola muito. Desculpa o linguajar do presidente da República. Isso já encheu o saco, Luciano. Encheu o saco. Chato. Okay. Chato mesmo. E um ponto importante, tá, gente? Nós nunca devemos condenar ou julgar uma pessoa trans que participa desse tipo de programa. Afinal, elas estão fazendo algo que é muito importante, que é se expor para falar sobre esse assunto, né? Elas se dispõem a ter esse diálogo, mas aí ter controle para onde que vai essa conversa, aí é outra história. Em todo mundo, a polêmica sobre a chamada ideologia de gênero. A ideia de que existiriam mais gêneros do que o masculino e o feminino. A gente não poderia esperar nada de diferente de um canal como a Record, que é uma emissora evangélica conservadora, que o que apresentam ao público são pessoas trans arrependidas e nada além disso. Muita gente já fez até cirurgia de mudança de sexo. O problema é quando depois surge o arrependimento. É importante discutir destransição? Sem dúvidas, mas não é a proposta de um programa como esse, porque eles não mostram os dois lados. Isso daí funciona mais como um aviso e como uma condenação. É tipo, ó, cuidado, pode acontecer com você. E mais uma vez eu bato nessa tecla, a gente nunca deve condenar as pessoas que participam desse programa, porque elas não têm controle do que está sendo apresentado, né? Tudo que é mostrado é sempre um recorte. E esse recorte vai de acordo com o que a emissora quer apresentar, vai de acordo com a narrativa que ela quer construir. Inclusive, uma das pessoas que participaram desses programas fez posteriormente um vídeo para a internet. Ela falou assim que isso era um programa editado, né? Que ela recebeu algumas críticas da comunidade trans, só que ela falou muito mais do que foi apresentado. Então é importante que a gente tenha isso em mente. É muito evidente que esses programas não estão verdadeiramente interessados em falar sobre a transexualidade de um modo honesto. São programas superficiais, eles não sabem como falar sobre isso, eles não sabem o que estão falando. São programas que visam a audiência que esse tipo de tema traz. E por fim, há um outro problema. Isso nem sempre é óbvio. Nem sempre a visibilidade ou a representação é explicitamente negativa. Nem sempre a gente consegue perceber. Há muita coisa nas entrelinhas e é muito fácil, por exemplo, construir e perpetuar uma imagem do que é ser trans através da repetição disso nas mídias. Isso é nocivo, porque cria estereótipo e reduz a transexualidade a uma coisa, a uma narrativa, a uma experiência. Da próxima vez que vocês estiverem assistindo qualquer coisa que tenha uma pessoa trans ou que esteja falando sobre a transexualidade, prestem atenção em algumas coisas. Como? Qual que é a ênfase que está sendo dada? São nas mudanças físicas ou nas dificuldades sociais? O que está sendo dito sobre a transexualidade nas entrelinhas? E muito importante também, se houver a personagem trans é alguém foda, inteligente ou é alguém passivo, sem expressividade, que só sofre, que é vítima de si mesma? Eu acho que essas perguntas nos ajudam a refletir um pouco e a nos orientar mais o olhar para essas questões trans e como elas são representadas na mídia. Bom, por hoje é isso. Caso vocês queiram que eu fale sobre alguma representação específica, tendo em vista o contexto brasileiro, podem deixar no comentário ou mandar na DM do Instagram. E muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Vou falar que eu me sinto um pouco responsável pela melhora na qualidade de vida, pela aceitação dos transgêneros.